Pela sétima rodada do Campeonato Goiano, o Goiás recebe a equipe do Morrinhos nesta quinta-feira às 7h30 da noite. No vídeo de hoje, irei trazer aqui informações a respeito desse duelo, a provável escalação do Goiás, o histórico do confronto, quem assume também a camisa 9 titular do time esmeraldino com essa volta do Pedro Raul aos treinamentos, a tendência é que ele fique realmente disponível para o Glauber Ramos. Esse era o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos aquele recadinho básico, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário aqui embaixo e seu like também, que é muito importante nesse projeto do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito da transmissão, que novamente, né, nos jogos de meio de semana, terá pela Eleven Sports nesta quinta-feira, a partida dentro do estádio Ailê Pinheiro, às 7h30 da noite. A provável escalação do Goiás pode ter algumas mudanças em relação ao último time que entrou em campo contra a equipe do Goianésia, né? Vitória do Goiás por 2-0. O Glauber Ramos pode ter o elenco mais completo para esse duelo novamente dentro da Serrinha. A principal mudança pode vir principalmente na lateral esquerda, já que o Hugo e também o Arthur estavam com problemas na última partida. Sobre o Arthur eu não tive realmente a confirmação do que ele teve no último jogo. A princípio foi só um desgaste mesmo pela sequência de jogos, mas o Hugo ele se recuperou após ter uma pancada em um dos seus músculos também da perna, acabou ficando de fora desse duelo. Caetano improvisou aquela lateral esquerda do Goiás, mas pelo menos para esse jogo contra o Morrinhos, a tendência é que o Goiás vá assim completo para essa escalação. Outra volta importante dentro do elenco do Goiás é do atacante Pedro Raul, que fica aí disponível após um entorse no tornozelo. Ele que só fez sua estreia contra o Morrinhos, jogou ali a reta final do segundo tempo, foi muito bem, deu uma impressão muito boa que poderia, quem sabe, até mesmo conquistar sua vaga como titular, mas depois disso acabou se contundindo, enfim, ficou esses 3 jogos parado e volta agora contra o Morrinhos. Não sabemos se vai ser como titular, né? Até mesmo porque o Nicolas, querendo ou não, é o artilheiro do campeonato, tem 4 gols, marcou aí 4 gols consecutivos, mas acabou que no último jogo contra o Goianésia passou em branco, né? Outra questão também a ser analisada é realmente essa sequência de jogos consecutivas do Goiás, sempre jogando e na quinta e no domingo, ou no sábado e na quarta-feira. Isso com toda certeza desgasta muito os jogadores. O Glauber Ramos está sabendo realmente fazer isso muito bem, intercalando os atletas nas escalações. Os que mais entraram em campo atualmente são aí o Tadeu, né, que fez todos os jogos, assim como outros nomes que entraram várias vezes dentro de campo como titulares, o Reinaldo, o Felipe Bastos, o Vinícius e também o Nicolas. Então são jogadores para ficarem atentos, né? Até mesmo para não se desgastar muito, já que a Copa do Brasil, que é a principal competição para o Goiás nesse começo de ano, já é daqui 13 dias, né? Ou seja, no dia 1º de março, o Goiás precisa ficar atento também nessa questão física. E novamente é muito importante, né, vencer já esse jogo para deixar ainda na outra partida, nesse próximo domingo contra a Jataiense, a tendência é que o Goiás utilize sim o seu time principal, mas na outra semana vai ter um jogo contra a equipe do Anápolis. O Goiás deve sim utilizar os reservas nesse compromisso, visando aí, né, o duelo contra o Souza da Paraíba na Copa do Brasil. Então é importante o Goiás já fazer seus pontos. Atualmente tem 11, está na primeira colocação do grupo A juntamente com o Anápolis. Não dá para classificar, né, diretamente nesse duelo já agora contra o Morrinhos, mas realmente dá para encaminhar muito mais, já que depois desse duelo dentro de casa faltarão apenas 3. Hoje o primeiro time fora da zona de classificação para as quartas de finais é o Grêmio Anápolis, que tem 6 pontos em 6 empates consecutivos. Realmente inacreditável essa situação do atual campeão. Outros clubes também, em quarto lugar vem a Jataiense e o último o Goianésia com 4 pontos. Então o Goiás fazendo esses 3 pontos contra o Morrinhos pode encaminhar muito bem a sua classificação para a próxima fase. Nessa briga pela primeira colocação, também o Anápolis entra em campo na quarta-feira, agora 8h30, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo também já vai ter o resultado, já que eu estou gravando no dia anterior. O Anápolis tem um saldo de gol inferior ao do Goiás, o do Goiás é 4 e do Anápolis é 3. Caso o Anápolis vença, o Goiás precisará realmente dos 3 pontos contra o Morrinhos para alcançar novamente a primeira colocação. Depende também do saldo de gols, mas o mais importante, né, o Goiás manter realmente na cabeça do grupo, principalmente porque no grupo B tem o Atlético Goianiense, o Vila Nova e a Aparecidense, que são aí juntamente com o Goiás as melhores equipes do campeonato. É bom o Goiás ficar em primeiro e torcer ali para o Craque ou o Goiatuba, enfim, o próprio Iporá, que obviamente, né, tem suas qualidades, mas é melhor deixar para ter um clássico desse a partir
das semifinais, beleza? Já falei sobre as voltas do time, da tabela e a escalação, né, que é o mais importante também para esse compromisso no estádio Ali Pinheiro. O Goiás deverá mandar a campo o Tadeu, na lateral direita com o Maguinho, os dois zagueiros o Reinaldo e do outro lado pode ser ou o Caetano ou também o Everson, tá bom? O Glauber Ramos ainda vai definir nesses últimos treinamentos. Na lateral esquerda, a tendência é que volte o Hugo para a sua posição, mas existe sim a hipótese do Arthur novamente ser o titular. No meio de campo, outra dúvida, o Felipe Bastos é garantido como um dos principais xerifes do time, mas o outro volante pode ser ou o Auremir, que foi titular no começo do campeonato, eu até mesmo gosto bem mais dele, ou o Caio Vinícius, que fez aí as últimas 2 partidas como titular, até mesmo marcou o gol contra a equipe do Goianésia. Vamos ver o que vai decidir o Glauber Ramos. Mais na frente o Dieguinho fazendo uma função mais como um meia-direita e o camisa 10, o Elvis. Lá na frente, o Vinícius e o Nicolas aparentemente deve ser o titular. Talvez pode realmente o Pedro Raul surpreender nessa escalação dos 11 principais, como eu disse, por conta dessa sequência de jogos quinta e domingos, quarta e sábado do Nicolas. Às vezes o Glauber Ramos pode sim preservar o jogador, tá bom? Mas vamos ver a escalação oficial, né? Algumas confirmações que a gente só pode ter realmente quando a bola rolar. Em relação ao histórico do confronto, Goiás e Morrinhos já se enfrentaram 7 vezes na história, com 5 vitórias pelo time esmeraldino, além de um empate que aconteceu no primeiro turno, né, 1-1 jogando lá no João Vilela, e uma derrota, o Goiás perdeu para o Morrinhos lá na temporada de 2010. O último compromisso entre Goiás e Morrinhos na Serrinha aconteceu no Goianão de 2012, vitória do Goiás aí por 2-1, gols do Netinho e também do Reis, né, voltando aí após 10 anos se enfrentar aqui na capital do estado. Pelo lado do Morrinhos também, o time que vem fazendo uma campanha até aceitável, né, acabou de subir da segunda divisão, um time que também tem muito carinho também dos torcedores, está na terceira colocação com 7 pontos somados, 3 aí à frente do Goianésia, né, que por exemplo é o time que atualmente está sendo rebaixado, né, então já vem fazendo uma campanha mais consistente. Nos 2 últimos jogos enfrentou o Grêmio Anápolis e aí sim só pode ter um resultado contra eles, né? 2 empates por 0-0, vem aí de uma sequência de 4 jogos sem derrotas, né? Eles perderam aí para o Goianésia, mas depois venceu o Anápolis dentro de casa, empatou com o Goiás e mais 2 empates consecutivos contra a equipe do Grêmio Anápolis, né? A provável escalação deles deverá ser com o Wallace no gol, que jogou muito bem lá no jogo em Morrinhos. Na lateral direita, o Dedé. Na zaga, o Aleph Nunes e também o Alex Trindade. Na lateral esquerda, com o Paulinho. Meio de campo formado com Roger, o Hugo e o Roniel, inclusive que marcou o gol contra o Goiás. Na frente, o Chocolate, o Robert e também o Natan, né? Um time que deu um trabalho no Goiás no primeiro turno. É bem verdade que o time esmeraldino também perdeu muitos gols. O Goiás precisa ficar mais atento para esse compromisso nesta quinta-feira. Quero saber a sua opinião, né, sobre essa escalação do Goiás, quais alterações você faria aí no time, qual nome também você prefere como referência de camisa 9, né, ou o Nicolas ou o Pedro Raul, qual o nome melhor para ajudar o Goiás a conquistar mais esses 3 pontos dentro da Serrinha e encaminhar muito bem sua classificação. Lembrando novamente, transmissão apenas na Eleven Sports, às 7h30, você pode ligar lá que vai ter a transmissão gratuita, vou deixar o link aqui embaixo também para vocês acompanharem. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!